Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à apresentação do nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre a implantação da gestão padronizada de cronograma nas obras de expansão da linha 2 Verde do metrô de São Paulo. Participou desse projeto a Andrea, a Camila, que sou eu que estou falando, a Denise e o Márcio. Todos nós fazemos parte da gerência do metrô, responsável pela implantação e fiscalização das obras da linha 2 Verde. Antes de mais nada, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão, né? Para eu fazer uma gestão eficaz, eu desenvolvo processos de planejamento para que eu consiga atender o escopo. Sendo assim, eu estabeleço metas e planos de ação para garantir os resultados. Para que essas metas elas sejam atendidas, são definidos os indicadores e métricas e também realizado o gerenciamento de riscos. Fazendo monitoramento e controle deles, é possível verificar se o planejamento dos meus processos estão sendo eficazes ou se é necessário eu fazer alguma melhoria. Segundo o Tribunal de Contas da União, fiscalização é atividade que deve ser realizada de modo sistemático pelo contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. Ou seja, é responsabilidade do contratante estabelecer processos de fiscalização e fazer a gestão do contrato para que os resultados sejam atendidos. Dessa forma, o Escritório de Projetos da Diretoria de Engenharia do Metrô de São Paulo estabeleceu uma metodologia de fiscalização padronizada, considerando os aspectos de cronograma, custo e qualidade. A partir de 2020, é definida a metodologia, essa metodologia passa a vigorar, né, através de procedimentos, e as gerências de expansão das linhas precisam aderir e implantar essa padronização nos seus processos. Caso vocês tenham interesse em conhecer com maior detalhes os 3 processos, a gente recomenda consultar um trabalho apresentado na Semana de Tecnologia Metroferroviária do ano de 2020, que explica melhor cada um desses processos. Sobre a linha 2 Verde, essa expansão ela vai da estação Vila Prudente até a estação Dutra, em Guarulhos, e ela foi dividida em 2 fases. Atualmente nós estamos implantando a fase 1, que vai da Vila Prudente aqui até a estação Penha, né? E integra com a linha 3, vermelha do metrô, a linha 11 Coral da CPTM e também com a linha 15 Prata do monotrilho. Nessa primeira fase, então, a gente vai ter cerca de 8 quilômetros de extensão de linha, né? 8 novas estações do metrô, uma nova estação da CPTM, uma base de manutenção com estacionamento de trens, também denominado de complexo Rapadura. Também serão adquiridos 22 novos trens, e essa extensão vai atender mais de 322 mil passageiros por dia. Nessa apresentação, nós falaremos especificamente sobre a implantação do processo de fiscalização do cronograma da linha 2 Verde em 6 contratos de obras civis firmados em 2014. Ou seja, esses contratos eles foram assinados antes da metodologia ser desenvolvida, né? Para isso, a G2 ela criou um projeto baseado na metodologia de gestão de projetos. O projeto recebeu o nome de G2 01320. E, para tanto, né, como a gente tem esse tempo, essa defasagem de tempo entre a criação da metodologia e as assinaturas dos contratos, né, precisou ser desenvolvido rotinas de trabalho para as equipes de fiscalização para que a gente conseguisse se adequar. Esse processo padronizado, ele foi baseado na metodologia The Last Plane System, que é uma metodologia de controle de produção, né, que visa garantir que o trabalho planejado seja efetivamente realizado. Prevê a elaboração de um cronograma de forma interativa, né, com a participação das equipes que executam e as equipes que planejam, né, para garantir que as metas sejam atendidas. Essa metodologia, ela também tem o conceito de ondas sucessivas, de forma que o trabalho a ser executado no curto prazo é planejado em detalhe. E conforme vai passando o tempo, né, ele é planejado num nível mais alto. Então, sendo assim, a gestão do cronograma ela foi dividida em 3 fases, né, vamos dizer assim. O cronograma físico de longo prazo, o que se pretende realizar, então ele é de uma forma mais macro. O planejamento físico de médio prazo é o que pode se realizar, né? E o planejamento de curto prazo, que é o que será realizado efetivamente.
Nos próximos slides eu vou explicar mais detalhadamente o que fala cada um e como que foi feita a implantação nos nossos contratos. Então, o cronograma físico de longo prazo, né, é o cronograma da vigência contratual, né, onde a contratada, ela apresenta todas as entregas a serem realizadas, demonstrando o atendimento às datas marco pactuadas. Ele é detalhado num nível macro, né, então ele fornece uma visão estratégica. Os cronogramas apresentados pelas contratadas, né, nos nossos contratos, atendem os parâmetros da metodologia, né? Só que a gente não tem firmado a atribuição de pesos para dar o avanço físico, né? Então, o metrô, ele se baseia na ponderação financeira, né, no valor financeiro, para fazer a ponderação do avanço, e como o contrato ele não especifica um critério, né, isso fica a cargo da contratada definir qual que é a ponderação dela que ela vai se basear para fazer o avanço. Então, a gente não pode obrigar a utilizar a mesma ponderação que a gente. O planejamento físico de médio prazo, né, ele é onde são detalhadas as atividades do cronograma de longo prazo, né? Então, onde a contratada, ela detalha essas atividades num horizonte de 6 meses, de uma forma sequenciada. Ela também identifica o caminho crítico, né? Com isso, a gente consegue fazer um melhor controle dos prazos. Com esse detalhamento, a gente também consegue identificar eventuais restrições para início de atividades programadas, e essas restrições, elas são registradas num documento padronizado, né, que a gente chama de lista de restrições. E eu vou até mostrar um pouquinho mais para frente no detalhe como ele funciona. Esse planejamento, ele é atualizado mensalmente, em ondas sucessivas, ele está contemplado no contrato, só não está contemplada a forma específica. Então, foi estabelecida a forma, a periodicidade que isso é apresentado, com exceção da lista de restrições, né? Então, a contratada, ela precisa apresentar o planejamento, mas ela não é obrigada a apresentar a lista de restrições. Então, no caso, quando a contratada se recusou a fazer a lista, o metrô, ele elabora ela unilateralmente. Então, sempre tem a lista de restrições. Aqui é um exemplo, planejamento de médio prazo. Aqui, como vocês podem ver, tem o ID, né? Esses números que são inteiros são do cronograma contratual, e quando você tem um subitem, nesse exemplo aqui, é a programação da atividade do médio prazo. Só lembrando que todos os exemplos que a gente der de documentação aqui são fictícios. Então, aqui eles colocam as atividades mais detalhadas, com a duração, e o início e o término previsto, né? Aí aqui a gente tem um exemplo de lista de restrição, né? A lista de restrição também é associada ao EDT, a gente também coloca aqui a data de início da atividade, conforme está lá, no médio prazo, fazemos a descrição da restrição, né, o que vai impedir aquela atividade de começar, é elaborado um plano de ação para tentar evitar que aquilo aconteça, ou pelo menos reduzir, colocamos os responsáveis pelo plano de ação, o prazo que isso precisa ser atendido, prazo máximo, e o status, aí aqui na parte mais de monitoramento da lista, né, como vai indo o desenvolvimento. E aí, na implantação, a G2 criou uns níveis de alerta para essa lista. Então, os itens pintados em amarelo são itens que são urgentes, e itens pintados em vermelho de urgência extrema. Assim, auxilia, né, na priorização do atendimento dos itens. Agora, falando sobre planejamento de curto prazo, né, ele também é contemplado nos nossos contratos, porém também não é especificada a forma nem o modelo. Então, foi estabelecido que tem que seguir o modelo, que é padronizado, e a contratada tem que apresentar para a gente semanalmente, né? Então, ela descreve as atividades, então ela descreve mais detalhadamente as atividades do médio prazo, num horizonte de 6 semanas, né? Então, ela pega a semana atual, o programa semana atual, mais 5 semanas. A programação, ela é feita no nível operacional, ou seja, é uma programação para frente de obra utilizar. Então, tanto a produção da contratada, quanto a fiscalização do metrô, pode utilizar essa programação, né? Esse planejamento. Então, tem que ser para o pessoal operacional mesmo, né? Que olhe a programação e entenda, né? Saiba o que vai executar, saiba o que vai fiscalizar, né? Nessa etapa, a gente também realiza a reunião
de curto prazo é uma vez por semana, são reuniões de curta duração, para validar o avanço físico da semana recém-terminada. Então, é validado em conjunto, contratado e metrô, validam o que foi executado na semana recém-terminada, e também são validadas as atividades das próximas semanas, né? Então, aí a gente consegue ver se tem coerência o que foi apresentado pela contratada. Aqui é um exemplo do fictício, né, do planejamento de curto prazo. Então, não dá para enxergar muito bem porque é um documento extenso, mas eu vou explicar as partes mais importantes. Então, aqui à esquerda, a gente também associa o EDT do cronograma, né? E aí a gente vai quebrando em atividades menores. Aí aqui são descritas as atividades, aqui são colocadas a unidade e a quantidade para ajudar na apuração do avanço físico e a data de início e término. Aqui em cinza, nós temos os dados da semana recém-terminada. Aqui nós temos as porcentagens dessa semana recém-terminada, então o que estava planejado e o que foi executado em porcentagem, e aqui a gente faz a apuração conforme a legenda aqui em cima. Então, o que está em verde é o que efetivamente se executou, ou o que se estava planejando executar. O que tiver em vermelho significa que teve alguma paralisação. E o em azul é quando eu estou demonstrando que eu vou concluir a atividade, aqui no planejado, e aqui que efetivamente eu concluí, né? Então, na reunião de curto prazo, a gente faz a apuração dessa coluna aqui, do executado. E aqui, daqui para cá, são planejamentos, então, semana atual, mais 5 semanas. E aqui a gente coloca as justificativas ou comentários que se façam necessário durante a reunião também. Agora, sobre monitoramento e controle, né? Como eu disse lá atrás, no começo, é através do monitoramento e controle que eu verifico se o meu planejamento está funcionando, né? Então, é através dele que eu registro, eu avalio e eu meço o desempenho do planejamento das contratadas. E com isso eu consigo analisar as tendências, eu corrijo os erros e eu crio parâmetros para tomada de decisões. A metodologia, ela estabeleceu 3 indicadores para a gente conseguir fazer esse monitoramento e controle. O desempenho do avanço físico, que a sigla é DAF, e que a G2 também chama de IP, mas para frente eu explico porque que tem esse nome também. Nós temos o desvio de prazo, o DP, e o percentual de programação concluída, que é o PPC. Esses indicadores, eles não estão contemplados nos contratos, então a gente está fazendo de forma informativa, a gente apresenta, né, até para a gente conseguir ter os parâmetros, né? Mas não é obrigação contratual, não tem cláusula contratual sobre eles. Então, sobre o desempenho de avanço físico, né? A gente calcula ele mensalmente através da razão entre o percentual de avanço físico realizado acumulado pelo percentual de avanço físico previsto acumulado, onde o resultado é expresso em porcentagem. A gente pega essas informações com base no cronograma físico de longo prazo. Antes da implantação da metodologia, a G2 ela já fazia esse cálculo, só que ele não chamava DAF, ele chamava IP, Índice de Performance, né? E também já tinha sido estabelecido uns níveis de alerta. Então, se o IP ou DAF for maior que 1, a gente considera que o empreendimento está conforme o previsto. Se ele tiver entre 0,95 e 1, o empreendimento está com risco moderado para atingimento ao previsto. E se ele tiver menor que 0,95, o empreendimento é considerado com risco elevado para atendimento ao previsto. Sobre o desvio de prazo, né, ele também é calculado mensalmente, através da interpolação da curva S do cronograma físico de longo prazo, apresentado em dias. Né? Então, como é que ele é feito? A gente pega, esse daqui em azul, ele é o previsto, acumulado, e aqui é o realizado acumulado. Então, a gente pega o valor que a gente quer, rebate através de uma linha do realizado, a gente rebate no previsto, e aí a gente rebate aqui para baixo, nos meses, aí a gente pega a diferença, e o DP me dá o desvio de prazo em dias, né? É muito interessante esse indicador,
porque ele me ajuda a fazer, quando eu faço a comparação entre meses, né, ele me ajuda na percepção, se eu estou tendo recuperação de prazo ou se eu estou tendo aumento nos meus atrasos, né? E aí ele também ajuda a gente, né, o gestor, a ter uma tomada de decisão, a gente tem uma percepção melhor quanto ao impacto no prazo, se vai impactar em alguma data marco, se vai impactar nas metas da companhia. Aqui é um exemplo. Também a imagem está um pouquinho ruim, mas é porque é grande, né? Essa imagem, se a gente tirasse alguma coisa, ia ficar prejudicado o que a gente precisa explicar. Esse daqui é um dashboard que a G2 estabeleceu antes da implantação da metodologia também, né? Então, aqui nós temos umas barras para auxiliar a gente na interpretação do que está acontecendo, né? Então, a barra em vermelho, ela é quanto de tempo que passou do meu cronograma, né, do meu contrato, desculpa, quanto que passou do contrato em porcentagem. A barra azul, ela representa quanto que está previsto, né, para ser realizado. A barra verde, a primeira barra verde aqui, ela representa quanto que a contratada apurou de avanço que ela efetivamente realizou. A segunda barra verde é a apuração do metrô, é a análise do metrô com relação ao avanço físico da contratada, executado. E a barrinha amarela é a apuração econômica, né? Quanto que o contrato avançou economicamente. Do lado direito, nós temos o acompanhamento da evolução econômica, e do lado esquerdo, nós temos a apuração da evolução física, né, que é o foco do nosso trabalho. Então, aqui, nesse quadradinho vermelho, a gente coloca o IP ou o DAF, né, que é o desempenho, o primeiro indicador que eu expliquei para vocês. Então, e ele automaticamente ele já coloca a cor aqui conforme os níveis de alerta. Então, nesse caso, ele está 0,81, abaixo de 0,95, então ele fica vermelho. E aqui embaixo a gente tem a curva S do previsto com o realizado. Então, o azul é o previsto, o verde é o realizado. A gente também faz esse acompanhamento. Então, tudo isso, a G2 ela fez, desenvolveu antes da implantação da metodologia, né? E a gente, na implantação da metodologia, nesse dashboard, a gente acrescentou o desvio de prazo. Então, a gente começou a plotar aqui o desvio de prazo, nesse caso aqui está 90 dias, tá? Lembrando que é um dashboard fictício também. E por último, nós temos o PPC, o último indicador, né? Que é o percentual de programação concluída. O que ele faz? Ele avalia a qualidade do planejamento de curto prazo que a contratada encaminha, né? A gente calcula ele semanalmente. E o que ele faz? Ele pega a quantidade de atividades efetivamente concluídas, né, até a semana recém-terminada, sobre a quantidade de atividades planejadas para serem concluídas, até a semana recém-terminada. E aí a gente multiplica por 100 para me dar esse valor em porcentagem, né? A gente faz ele de forma acumulada e a G2 também faz ele o PPC semanal. Então, eu avalio a evolução da contratada, da programação da contratada em toda a vigência contratual e também semanalmente. É importante frisar que esse indicador, ele não avalia avanço físico, ele avalia a qualidade do planejamento, né? Então, nesse caso, se eu adiantar atividades, não é uma boa estratégia, porque a qualidade do meu planejamento, ela vai ser de acordo com se eu fiz o que eu planejei. Então, se eu saio desse planejamento, seja eu adiantando atividades, não é um bom planejamento, né? Então, ele leva isso em consideração também, tá bom? E aqui, o que a gente tem, né? Se eu pegar um PPC e colocar ele de forma acumulado num gráfico, né? Eu consigo avaliar se ele evolui ou não, né? Conforme passa as semanas aqui, né? Então, a gente tem isso aqui pela semana e o indicador aqui. Então, a gente consegue ir avaliando. E isso daqui foi uma ideia da G2 durante a implantação da metodologia. E aí a gente criou também as faixas de alerta, né? Então, se a gente tiver entre 100 e 75, é uma faixa ideal. Se tiver entre 75 e 50,
a gente está em alerta, né? E se tiver abaixo de 50, a gente está com esse planejamento de forma crítica, né? Então, isso daqui fica fácil da gente visualizar a evolução do PPC, se a contratada está conseguindo melhorar ou não o planejamento dela, a qualidade do planejamento dela. Então, após todo esse trabalho de implantação, né, na verdade, assim, no começo a gente precisou verificar a aderência da metodologia com os contratos, a gente fez treinamentos internos e a gente fez reuniões com as contratadas, né? Então, depois desse trabalho todo, a situação da implantação até junho de 21 está resumida aqui nessa tabelinha. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as contratadas representadas por essas letras, né, os 6 contratos. Aqui nós temos o que chamamos de produtos. Então, todo documento gerado, né, a gente chama de produto. A gente tem os produtos do planejamento, que são cronograma físico de longo prazo, planejamento físico de médio prazo e a lista de restrições e também o planejamento de curto prazo com a reunião que é feita. E aqui nós temos os indicadores, DAF, DP e PPC. As letras, o que elas representam? A letra A, ela me representa que o documento foi apresentado, a letra I me representa que está em implantação já, a letra S representa que está sem aderência, o item, e o N representa que não foi apresentado. Então, como a gente pode ver, a contratada X, ela tem tudo em implantação, com exceção da lista de restrições. Como não é uma obrigação contratual, ela resolveu não aderir, né? Mas o metrô está fazendo de forma unilateral. As contratadas W, K e Z, nós temos considerado que foi implantado na íntegra, né, todos os itens da padronização. A contratada Y, ela apresentou o cronograma físico de longo prazo, porém não apresentou os outros itens. Isso não quer dizer que ela não vai aderir à metodologia, né? Essa contratada, em especial, ela está num tempo diferente das outras contratadas, então, em implantação, vamos dizer assim, é a que está mais atrasada, né? Mas não quer dizer que a metodologia não vai ser implantada com ela. Só vai demorar um pouco mais. E a contratada H, ela tem implantado o cronograma físico de longo prazo, apresentou os outros itens do planejamento e não apresentou os indicadores, né? Da mesma forma que a contratada Y, não quer dizer que não vai ser implantado, né? Ela também está num tempo diferente das outras contratadas. Um pouquinho mais avançada que a Y, mas um pouquinho mais atrasada do que as outras. Então, continuando aqui com os resultados, o que a gente pôde observar, né, com tudo isso? Nós tivemos uma mudança na rotina de trabalho, tanto da contratada quanto do metrô. Algumas atividades foram incluídas, outras substituídas e algumas foram até excluídas, né? Dá bastante trabalho fazer isso, mas a gente vê bastante benefícios também, né? Implantar a lista de restrições, né? Ela possibilitou a gente antecipar problemas e trabalhar para que o impacto fosse reduzido ou até eliminado, né? Em posse dessas informações que são mais concretas, né? Foi possível solicitar plano de recuperação já para as contratadas, né? E até verificar a eficácia deles através dos indicadores. Através do planejamento de curto prazo, a gente consegue acompanhar a produtividade da contratada e até apurar se vai atingir as durações estabelecidas no médio prazo, né? Então, se as metas vão ser atendidas com a produtividade que ela está tendo no curto prazo. O avanço físico das atividades que foram executadas, elas começaram a fazer essa apuração em conjunto, então, tanto a contratada quanto o metrô têm os mesmos dados de avanço, né? A programação, ela passou a ser mais assertiva, né? Então, com o indicador do PPC, a contratada também tem a percepção, né, da qualidade da programação dela e percebe-se que elas correm atrás para melhorar, né? Nós também verificamos que é possível, né, ter a recuperação de prazo, então, com fatos concretos através dos indicadores,
E a gente também percebeu uma proximidade entre as partes, né? Então, teve uma proximidade tanto do planejamento e da produção da contratada, e também uma proximidade da área do planejamento do metrô com o pessoal da fiscalização da frente de obra e também a proximidade de todas essas partes. Então, semanalmente, todas essas pessoas se conversam, né? Então, a gente tem uma proximidade e a gente tem um objetivo, que é solucionar os problemas que vai sendo encontrado, né, ao longo do caminho. Então, aqui a gente tem, só para exemplificar, né, algumas frentes de obras que estão em execução da linha. Então, aqui em cima a gente tem a estação Vila Formosa em andamento, à direita acima nós temos a estação Guilherme Jorge, abaixo aqui à esquerda nós temos a estação Penha e à direita abaixo temos a estação Anália Franco. Só para mostrar, né, a dimensão, né, o tamanho que são as obras de metrô. E aí nós temos as conclusões, né? Nós podemos dizer que os benefícios que a gente alcançou são muito satisfatórios, né? Nós conseguimos fazer um acompanhamento detalhado do cronograma, né, que resulta num melhor planejamento e até a atuação da fiscalização junto à contratada melhorou, né? Nós conseguimos fazer o acompanhamento do desempenho do planejamento pelos indicadores, né? Nós temos dados mais concretos para a tomada de decisão e fazer a gestão. Para a metodologia funcionar, é necessário o engajamento das equipes, tanto do metrô quanto da contratada, e é fundamental o apoio da liderança, né? Senão não vai para frente essa implantação. A metodologia, ela desperta o sentimento de apropriação do negócio, né, do empreendimento, então as pessoas, elas vestem a camisa para tentar atingir os objetivos mesmo, o pessoal corre atrás. A comunicação ela passou a ser mais assertiva e alinhada, está garantindo uma transparência nas informações também, né? A documentação ela passou a ser padronizada, né? E também a gente tem o registro das informações, né? Com isso a gente consegue ter uma maior agilidade nas decisões. Um outro aspecto que a gente pode destacar aqui também é que essa implantação ela foi feita durante a pandemia, né? Então, as reuniões elas foram feitas através de plataforma online, coisa que o metrô não tinha costume de fazer. E aí a gente percebeu também um benefício, né? Então, eu não tenho tempo com deslocamento e nem preciso imprimir documentos, é tudo apresentado online. E também a questão de tempo, né? A gente consegue fazer melhor uma gestão de tempo, tá? Então, era isso que a gente tinha para falar sobre. Muito obrigada pela participação de vocês nessa apresentação.